Esse é o podcast Motores do Brasil. Hoje a gente está aqui com o Laguna. Laguna, tudo bem? Tudo bom? E com o Alexandre Xavier. O Alexandre é superintendente do IQA. O IQA é o Instituto da Qualidade Automotiva. E a gente tem um monte de pergunta para você hoje, Alexandre. Você tá bom? Bem-vindo. Eu estou ótimo, muito melhor aqui com vocês e ótimo que tenho muitas perguntas. Sairia frustrado daqui se eu não pudesse falar bastante. A gente decidiu te sabatinar hoje, Alexandre. Você vai ver só que legal que vai ser. A primeira pergunta é: o que é qualidade para o segmento automotivo? E por que ela é tão importante? Uau, a gente já começa na razão da existência do próprio Instituto, né? Voltando para os anos 90, o Brasil vivia um enorme desafio naquele momento, que foi a abertura de mercado. Muitos se recordam, e é lógico que é uma referência extremamente positiva, do quanto nós alçamos um patamar superior em relação a veículos, a componentes, a tecnologia no setor automotivo. Para quem não viveu bem, ou não estava naquela época, ou não conhece a história, não tem ideia de como o mundo hoje em dia é outro em relação ao que a gente tinha. A gente está falando da abertura de mercado. Exato. Da época Collor, certo? Que ele fala que tinha uma frase... das carroças, né? Tinha uma frase célebre nessa época que ele fala: o Brasil é cheio de carroças, nossos carros são verdadeiras carroças. Não é isso? É dessa época. E, de certa forma, o IKEA foi uma consequência dessa frase e desse momento. O governo, em conjunto com o próprio setor automotivo, e quando eu digo setor automotivo, é desde as montadoras através da Anfávia, os fabricantes de autopeças pelo Sindipeças, as concessionárias com a Fenabrave, os mecânicos, os reparadores, as oficinas com o Sindirepa, e hoje em dia uma parceria de décadas também com o Conarem, fundaram o IKEA. Por quê? Se por um lado nós teríamos acesso a uma tecnologia superior ao que nós tínhamos até aquele momento, havia um risco também. A mesma abertura de mercado que propiciava a entrada de veículos e componentes de alta qualidade poderia abrir espaço para a entrada de veículos e componentes que não tivessem essa qualidade mínima. E quando nós falamos em qualidade mínima, envolve segurança do consumidor, envolve os impactos ao meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente, hoje em dia tão em voga, já foi uma preocupação naquela época, tanto que a CETESB é também uma das entidades fundadoras do IKEA. Até hoje, parte do nosso conselho diretor. E, por fim, concorrência leal. Empresas não existem, profissionais não têm empregos, se nós não tivermos um ambiente que propicia condições para concorrência leal entre as organizações. Tudo isso unido gerou a ideia e, consequentemente, a criação de um instituto que tivesse o papel, dentro do setor automotivo, de zelar pela qualidade, de apoiar as organizações, indústria, comércio e serviços em relação à qualidade, e que, com o seu acrônimo IQA, tem que fazer jus ao nome, Instituto da Qualidade Automotiva. Muito. Eu amei essa resposta. E uma coisa bacana. É um show de história. Tem validade, porque estão ali os maiores nomes do setor. Né? As indústrias de autopeças, as indústrias de veículos, de máquinas, toda a área de comércio, toda a área de serviço. Quer dizer, reuniu todo mundo que tem importância no setor dentro do Instituto Único. Né? E também reconhecido pelo governo federal. Tá? Então, não tem o porquê não dizer que uma certificação do IKEA não tem reconhecimento. Né? E tem um negócio interessante de tudo que você está contando, que é assim, foi, o Collor acabou provocando isso, mas a comunidade e as representações, elas entenderam o recado e se uniram, né? Então, como é positivo o movimento conjunto. Quando toda aquela fileira de soldados dá o passo junto, né? E você consegue fazer transformações, como é a existência do IKEA. Quanto tempo tem o IKEA? Foi fundado em 1995, completamos 30 anos ano que vem. Um marco super importante para nós,
e entendemos que também para o próprio setor automotivo. E no sentido da qualidade, quais são as ações que o IKEA tem? Quais são, assim, imagino que vocês devem ter braços de atividade, não é? Como eles são? Existe uma preocupação enorme do Instituto ser relevante em relação aos tempos vividos pelo setor em cada momento. A realidade em 2024 não é a mesma de 1995. O que aconteceu na década de 90, também por consequência da abertura de mercado? Você teve uma entrada e um aumento muito significativo, tanto em volume quanto em diversidade de veículos e especialmente de componentes automotivos. Né? E o aftermarket sabe disso melhor que ninguém. Sim. Como controlar isso? Como garantir a qualidade mínima em relação ao que é oferecido para o consumidor que muitas vezes não tem conhecimento específico? Ele entra numa oficina, ele confia no mecânico, tanto que é muito comum o termo mecânico de confiança, oficina de confiança. O IKEA tem um papel de garantir que essa confiança percebida por fora pelo consumidor tenha o reconhecimento interno, dentro dos bastidores, de como os processos e a qualidade é respeitada. Dentro disso, naquela época, começaram as regulamentações do Inmetro para componentes automotivos. O primeiro regulamento foi para pneus. Até hoje vigente, inclusive foi ampliado. Qualquer pneu comercializado no Brasil precisa ter obrigatoriamente as suas características e questões técnicas previstas em normas e no regulamento do Inmetro respeitadas. Pode ser uma marca conhecida, pode ser uma marca menos conhecida, independente da sua origem, fabricado no Brasil ou fora. A regra é a mesma. O IKEA certifica, hoje em dia, cerca de 85% dos pneus que circulam no país. Hoje em dia, já fazendo... É claro que tivemos muitas nuances nesses anos, décadas. Hoje em dia, quais são os grandes desafios? Sustentabilidade. Temos um selo verde, que é aplicável para várias organizações, inclusive retíficas de motores, onde o IKEA avalia. A empresa atende à legislação ambiental, mas não nos bastamos só a isso. A empresa atende a alguns critérios que ainda não são lei, mas são desejáveis e que vão ajudar a prepará-las para o futuro e ter um diferencial em relação a quem não tem esses mesmos cuidados para o cliente. Mas não é um diferencial que ele fala. Diferencial todo mundo fala. Diferenciado todos dizem que são. Você não vai entrar numa empresa que vai falar aqui eu não trabalho direito. Não. Pode ostentar na parede um selo verde e falar. Esse selo verde é emitido não apenas pelo IKEA. Ele é emitido pelo setor automotivo, porque é o instituto que tem por trás, o que significa que tudo que o IKEA faz é aprovado e referenciado por essas organizações, o governo, o próprio setor automotivo, com as entidades que eu comentei. O governo tem várias instâncias, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o próprio Senatran. A academia, através do Senai, da Escola Politécnica da USP, são no total 14 organizações que definem as diretrizes e monitoram tudo que o Instituto faz, inclusive os valores que são aplicados. Um outro exemplo de necessidade dos tempos atuais: a transformação digital. Todo mundo tem esse desafio hoje em dia, desde o que é a LGPD, a aplicação dela, a verificação, até questões de segurança cibernética. Os novos modelos de negócio, incluindo o comércio eletrônico. Para tudo isso, nós temos soluções em qualidade, certificação, treinamentos, outras referências de informação para as empresas e para os seus profissionais. E, por fim, educação. E aí, na educação, eu reservo um comentário um pouco mais detalhado para isso, porque é o ponto onde IKEA, Sindirepa, Conarin vem trabalhando incansavelmente nos últimos anos em todo o Brasil para oferecer essa solução de uma maneira muito significativa para o profissional que atua em reparação automotiva. É uma certificação onde, da mesma forma que eu citei das empresas sob o ponto de vista do selo verde, o profissional pode aplicar uma prova, mensurar os seus conhecimentos, ter uma avaliação que foi aprovada pelo setor, desenvolvida em conjunto com o setor, e poder, da mesma maneira, receber um reconhecimento independente,
falar para o seu cliente, falar para a sua família, colocar na parede, colocar no seu macacão, no seu jaleco e poder falar. Não sou eu que estou falando que eu tenho um diferencial, não sou eu que estou falando que eu sei fazer o meu trabalho. É um instituto que representa o setor, o que significa o setor automotivo oficialmente reconhece a minha competência. É o que a gente chama de comunicação de prova social. E eu posso dizer uma coisa, isso para você. Eu participei da composição dessa prova. Ela foi muito debatida. Sabe? Os fabricantes sentaram, os técnicos do IKEA sentaram, levantaram as questões vieram para a mesa, as entidades participaram, discutiram, debateram e aprovaram. Então, ela é perfeitamente aplicável para um profissional que tem experiência, que tem um conhecimento básico, superior e tem experiência no mercado. Então, não tenha medo de se candidatar a fazer. Se você conhece a sua profissão, com certeza você vai conseguir esse certificado. Ela é a validação do seu profissionalismo. Muito legal. E me fala uma coisa, Alexandre. Você sugere uma jornada? Porque o mecânico, o dono da oficina, ele pode ir para a certificação da reparação ou o varejista, como a certificação do vendedor de autopeça e também para o negócio dele, né, que é o selo verde, né? Se tem mais alguma outra certificação e que jornada você sugere? Por onde ele pode começar? Vamos imaginar que alguém está assistindo a gente agora e dizer, puxa, tudo isso me interessa, eu quero fazer, por onde eu começo? Perfeito. Só aproveitando, completando, ele pode ter mais de uma certificação. Né? Ele pode fazer duas, né? Uma de mecânico, uma de retificador, uma de vendedor, né? Ele pode ter N certificações conforme o conhecimento dele. Uma loja de autopeça também pode ter um selo verde? Perfeito. Eu vou tentar juntar algumas das respostas e, Carla, assim como você disse que faria várias perguntas, se eu esquecer de comentar algo, que são várias nuances aqui, você me relembra. Tá. Primeiro ponto, Laguna, você me fez lembrar de um ponto que muitas vezes profissional é mal entendido sobre certificação. E às vezes afasta a pessoa, sabe, Laguna e Carla? Certificação não é excelência. Não é que ele é o melhor de todos. É uma verificação de competências mínimas, que é a mesma lógica das normas técnicas. Para excelência, nós temos premiações, nós temos diversas iniciativas que avaliam quem está no topo da questão. O topo, quando nós falamos da certificação, que é claro que diferencia, é um topo mais amplo. Então, ninguém precisa ter medo de fazer a prova, porque ela é baseada principalmente nas normas e faz com que os conhecimentos que os bons profissionais já têm de forma inerente. Tanto que, por exemplo, não é exigido formação acadêmica. Nós conhecemos a realidade do país, conhecemos a realidade dos profissionais que atuam em reparação automotiva, e muitos deles, ótimos profissionais, não necessariamente têm uma formação formal, convencional. Muitas vezes aprenderam na prática e isso é valorizado na certificação. A partir desse conhecimento que pode ser comprovado por uma formação, eventualmente por uma instituição ou por anos de experiência, ele demonstra uma competência mínima teórica para aplicar a prova. E ali os conhecimentos que provavelmente ele já conhece, se é um profissional que desenvolve o seu trabalho de uma maneira competente, são verificados, o que não significa que é uma prova pagou, passou. Exato. É algo que ele precisa demonstrar conhecimento. E para que nós chegássemos nesse equilíbrio certo, nessa medida certa, o IKEA se juntou ao CONAREM, ao Sindirepa, ao SENAI e criou questões que buscam ter esse equilíbrio. Não serem nem mais difíceis do que o adequado e nem mais fáceis do que um mínimo que diferencia o profissional que tem as competências necessárias. E nós não nos bastamos em fazer essa prova e essas questões, é um banco de questões bem grande, então ninguém faz a mesma prova. Não tem como você fazer a prova e o seu
e o seu colega fazer a mesma. Cada um é avaliado de uma forma diferente, mas com o mesmo nível de exigência. Mesmo isso foi sendo evoluído. A partir do momento que nós percebíamos uma dificuldade além do normal em uma determinada questão, na inscrição, em todo o processo necessário para a jornada, como você citou, Carla, seja a mais tranquila possível, nós fomos ajustando e temos certeza que a prova está num nível super adequado, para que o profissional faça, tenha conforto com isso e quem tem as competências necessárias seja aprovado da maneira esperada. Queria aproveitar um gancho que você deixou, que é não ter medo. Ah lá, né? Você vai correr uma maratona, bacana é... Maratona acho que eu exagerei. Mas você vai correr, sei lá, vai correr alguma coisa, né? O importante é você concluir aquilo. Não precisa chegar em primeiro lugar. Não é isso. Então não tenha medo. Até porque, pelo que você está dizendo, o que ele vai observar de perguntas ali não tem nada de novidade daquilo que ele faz todos os dias, não é isso? Para os bons profissionais, para os profissionais que possuem a competência necessária, que é quem nós esperamos colocar na vitrine, mostrar em conjunto com o CONAREM, quem faz a diferença na reparação, especificamente em retíficas de motores no país, ele não precisa ter medo nenhum de fazer a prova. O objetivo não é reprovar. O objetivo não é fazer a pessoa sair suando da prova. Não é disso. O nosso objetivo é aprovar, mas não aprovar de qualquer forma. Aprovar quem mostra a competência para isso. Se me permitir, Carla, comentando sobre a questão das certificações serem complementares. Absolutamente complementares. Pode haver uma exceção ou outra, mas em via de regra, certificações, seja para empresas ou profissionais, são complementares. Isso vai depender da necessidade, algumas certificações são obrigatórias até por lei, como as do Inmetro que eu citei, outras delas são diferenciais para o setor. Às vezes o cliente pode exigir também, isso acontece muito para quem atende empresas. E então, falando da certificação de reparadores, são vários escopos. Existe o escopo específico para motores. Então, a pessoa é avaliada sobre esse espectro, sobre o conhecimento dela para reparação relacionada a motor, que é diferente de quem atua com freios, que é diferente de quem atua com funilaria, que é diferente de quem atua com pintura, diferente da certificação de oficina, que funilaria e pintura é um escopo único. Para o profissional, em conjunto com o setor, nós decidimos que deveria ser diferente, são competências diferentes. Agora, o profissional, ele tem uma competência que ele entende que ele tem o conhecimento necessário para motores e tem o conhecimento hipotético para freios, ele pode fazer as duas. Sim. E ter o reconhecimento dentro do espectro de conhecimento que ele possui. Você falou um negócio que me deu outro gancho, que foi, bom, o nível de qualificação, o cara tem a competência, vai lá, faz o bom, né? Você está falando do cara que é bom, né? Fez a prova, não passou, não tá bom, então vai se preparar, não é isso? Também. Eu acho que desperta até a fazer uma prova é muito mais do que te qualificar, é te deixar claro em que nível você está, né? E o quanto eu preciso de esforço para chegar lá, não é isso? Sim. E aí você se prepara, né? Exato. Lembra, uma coisa de certificação, uma curiosidade que talvez alguns de vocês que estão nos assistindo não conheçam. Muitas vezes essa história não é tão conhecida. A certificação, a lógica da certificação, ela começou no século XVIII. Os certificadores mais antigos, e alguns deles existem até hoje, começou nos portos da Inglaterra, em negociações relacionadas a café, onde duas pessoas negociando sentiram a necessidade de que houvesse uma parte independente, uma outra pessoa, uma empresa, que falasse, olha, essa quantidade, estou simplificando, logicamente, essa quantidade de café é realmente a quantidade de café que você está negociando com esse. E garantindo a segurança para todos. Isso é uma ideia que foi passando pelos séculos e até hoje, quando nós falamos de qualidade, como foi o início aqui da nossa conversa, a certificação é a principal ferramenta em relação à qualidade em todo o mundo. E não por coincidência foi o início de atuação do próprio IKEA, assim que criado.
temos que apoiar em relação à qualidade, o principal papel é como certificador. Então, essa competência, ela é de uma maneira muito simplificada para o profissional que tem interesse no assunto, no sentido, uma organização independente, mas com fé pública, com competência reconhecida pelo setor, avalia aquela capacidade dentro de um foco que a própria pessoa escolhe. Ou mais focos, porque são complementares. E ele tem um atestado para poder dizer, olha, não sou eu que digo que... Não sou eu dizendo que eu sou um bom profissional, que a minha empresa atende determinados critérios. É o setor automotivo, é o IKEA, que é o Instituto do Setor, que está testando isso. Uma coisa interessante também que eu vejo, ela é democrática, porque nós temos o engenheiro mecânico, nós temos o técnico mecânico, formado por uma escola Senai, né? E depois não temos mais nada. Né? E esse profissional que aprendeu na raça, com 10, com 15, com 20 anos, ele tem um conhecimento respeitável. E ele passa a ser respeitado pela sociedade no momento que ele comprova a certificação dele com uma assinatura do IKEA. Né? Então, acho muito interessante dar essa oportunidade até para esse ser humano, para esse profissional, poder ostentar lá na sala dele, na recepção da oficina dele, essas as certificações que ele tem, que eu vou olhar lá e falar, opa, esse cara é bom. E isso me traz a época da ACE, né, que nós trouxemos a certificação para o Brasil e que o pessoal pintava do lado de fora da oficina mecânica, né, a certificação que ele tinha. Quer dizer, você tinha certeza que ali você estava entrando numa oficina que merecia respeito. Né, sabe? Então, acho muito bacana isso. Recomendo para você, profissional, que se dê esse direito, né, de fazer essa prova, uma prova que só o sistema vai saber. Se você não passar, você vai ter a segunda chance, a terceira chance. Quer dizer, ninguém vai falar, você não passou, porque não sei o que, não. Só você e o sistema, ponto final. Quer dizer, totalmente discreta, né? Isso é muito legal. Exato. A atuação como certificador, né, um dos principais papéis do IKEA, inclusive exige isso, né, Laguna, Carla, em relação aos profissionais, em relação às empresas. Ninguém nunca escutará do IKEA, puxa, tal produto não tem a qualidade necessária, tal profissional reprovou, tal empresa não é competente. Não é nosso papel isso. O que nós queremos é ostentar e falar com orgulho, esses profissionais são capacitados, essas empresas atendem esses critérios. E é para isso que o IKEA existe. Essa segurança, inclusive, é compromisso não só do Instituto, mas de cada um dos profissionais que são envolvidos na organização. Né? Não existe a menor possibilidade de algo confidencial ou restrito não ser tratado como tal. Isso eu acho importante. É um respeito com a pessoa. Né? É isso aí, é um respeito com a pessoa, né? Exato. Sigilo, né? Então, imagina, você faz de conta que você não passa e isso não é notícia. Essa é coisa tua, né? E me fala uma coisa, imagino que um caminho seria, nessa jornada, né, de várias certificações, seria ele começar por aquilo que ele é o especialista, talvez, né? Sei lá, se ele é um retificador, começa fazendo a certificação em motor. Sim. Depois ele pode ir caminhando com outros. Esse seria um caminho? Com certeza. Dentro da experiência dele, ele vai fazer o autoteste dele, né? Sabe, eu sou bom em transmissão, né? Eu sou bom em mecânica, sabe? Testa. Custa R$105, né? Sabe? Não é dinheiro isso, né? Tá? E é a oportunidade dele saber, opa, eu estou deficiente aqui na parte de transmissão, isso daqui eu não sabia. Vai atrás, vai buscar informação. Bacana. E é subsidiado, né, Sim. Laguna? Eu acho importante comentarmos dúvida, isso. O IKEA é uma entidade sem fins lucrativos. E todo o uso dos seus recursos financeiros, que vem dessas atividades de certificação, de treinamentos, estudos técnicos, não vai para o bolso de ninguém. Sustenta a própria organização e é reinvestido em prol do setor. O valor é tão baixo porque as entidades que nos compõem definiram que o IKEA deve subsidiar com esses recursos a prova e o acesso a esse tipo de profissional. Né? Porque nós queremos, é conhecido no Brasil, a necessidade não só de qualificação, de ampliação da oferta de mão de obra. O setor automotivo sente isso. Estamos cumprindo um papel, dentro de um mundo enorme que existe,
de ajudar nesse foco específico o diferencial de quem quer mostrar a sua competência de uma maneira independente e pública para todos que confiam nele. Muito legal. Muito legal. E volta um pouquinho naquela pergunta que eu fiz lá do varejo de autopeças, se ele pode ter o selo verde? Pode, sem dúvidas. Nós temos uma certificação, que é uma certificação global, bastante conhecida até pelo seu termo, que é ISO 14001. Muitas indústrias têm essa certificação, Brasil e no mundo, e é uma exigência, quando nós falamos da cadeia produtiva, né, de quem atua diretamente com a montadora, é uma exigência relativamente comum. Nós temos um desafio, até na história do IKEA, é legal voltar um passinho atrás, que é o atendimento ao aftermarket. Quando uma empresa, falando genericamente, se você que nos assiste por acaso não conhecer, para você trabalhar dentro da cadeia de fornecimento de uma montadora, você não tem escolha, você precisa ter a sua empresa certificada. E dentro disso, existem exigências para os profissionais que atuam nessas empresas. Quando nós vamos para o aftermarket, isso não é exatamente igual. As empresas, muitas vezes, uma retífica de motores, ela não é obrigada a ser certificada. Sim. Um profissional que atua numa retífica ou numa oficina não é obrigado a ser certificado. Ele pode ou não seguir esse caminho. Só que as necessidades e o caminho para uma loja de autopeças, para uma retífica, para uma oficina, não é a mesma realidade de uma montadora, não é a mesma realidade de um grande fabricante de autopeças. E o IKEA tem uma responsabilidade nisso também. Então, nós fizemos um trabalho há muitos anos de adaptar as exigências da ISO 14001 para a realidade desse segmento. Para uma oficina, para uma blindadora, para uma retífica, para uma loja de autopeças, onde as exigências são mais diretamente aplicáveis ao que é a realidade dessa organização. Então, respondendo de uma maneira objetiva nesse contexto que eu te comentei, sim, uma loja de autopeças, como qualquer outra organização que atua dentro do universo automotivo, pode ter um reconhecimento ambiental. A ISO 14001, que é uma base global, puxa, ainda não é o momento, porque uma coisa pode vir depois da outra. Eu vou obter o selo verde, que pode ser um caminho para uma certificação maior, mas não deixa de já ser um reconhecimento para colocar na parede, para ostentar no currículo e para poder mostrar para o consumidor e para si próprio que ele respeita todas as questões que envolvem o impacto ao meio ambiente. Uma coisa que ninguém duvida da importância nos tempos atuais. Verdade. O caminho para fazer a certificação, para conquistar a certificação, independente se ela é do reparador ou se ela é do varejista, é o mesmo. Por exemplo, temos lojistas e temos retificadores assistindo. O caminho no site. Então, eu tenho um ambiente que é diferente. Esse aqui é para o CNPJ, esse aqui é para o CPF. Como que é? Não. No momento da inscrição, a pessoa que faz a inscrição, seja diretamente quem vai aplicar a prova ou alguém em nome dele, vai ter que preencher as informações relacionadas ao cadastro. Objetiva, simples, o mínimo de burocracia possível, como é uma característica desse próprio segmento. E teremos alguém responsável pelo pagamento. Tá. Né? Pode ser a empresa, pode ser a pessoa, é indiferente para o IKEA. É a pessoa que será testada, é Entendi. A pessoa que será avaliada. E o caminho é o mesmo. O vendedor de autopeças, o exame, pode ser entendido na mesma diferença que é o conhecimento em motores, em freios, Entendi. em funilaria e pintura. Não, puxa, a minha competência é na venda de autopeças. Ele vai fazer essa opção e vai ser avaliado com base nos critérios para vendedores de autopeças, que tem, por sua vez, uma norma também, a BNT, focada nesse setor. E é só acessar o site, está lá o caminho. www.ikea.org.br. Ele encontra o caminho ali dentro desse ambiente do Instituto para fazer a sua inscrição e a própria prova. Tá. E como tem sido arrebanhar
retificador, reparador, para que isso, para que a gente tenha essa turma qualificada, né? Certificada, no caso, não qualificada. Qualificada a gente tem fé que eles já são, mas certificados. É um desafio enorme. É um desafio, né? Já não começa é? pelo tamanho do país. Então. As entidades sabem muito bem o que é isso. Né? Porque já começa pela dimensão continental do nosso país. Você conseguir chegar em todos os estados com essa comunicação. Né? A partir do momento que você consiga esse grande desafio, você tem o aspecto do convencimento. E uma das barreiras é exatamente o que o Laguna comentou. Puxa, isso não é para mim. Não, puxa, é muito difícil. Ou às vezes, não vai fazer diferença. E aí, nesse aspecto, é um trabalho quase de formiguinha de você mostrar a importância, mostrar o intuito por trás disso, de reconhecimento do setor, de reconhecimento dos profissionais. Nós temos um grande desafio no Brasil. Vamos expandir além da retífica de motores. Nós queremos ser um país melhor para todos os cidadãos, um país melhor para quem trabalha aqui, um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Quais são os caminhos para isso? Quando você fala do aspecto profissional, se nós não vamos para o lado da qualidade, nós vamos para que lado? Para o lado do preço? Para o lado da precarização? Nenhum país se desenvolve com isso. E aí o exemplo que a gente usa bastante com isso é, vamos fazer aquela lembrança, o que normalmente é trabalhado naquelas pesquisas de lembrança de marca. Pense numa marca de qualquer produto que você imaginar. Um pneu, uma roda, um componente de motor. Qual marca que você imagina que é caracterizada por preço? Por baixa qualidade? Provavelmente nenhuma. Sem dúvida. E é isso que voltando para o nosso... para o nível do que a gente está comentando, o segmento que a gente está trabalhando aqui, quando a gente fala de retíficas de motores, como você quer ser lembrado? Como profissional, reparador, como você quer ser lembrado? Como alguém que tem qualidade, competência, ou como alguém que, dou um jeitinho, faço uma gambiarra? Nós entendemos como IKEA, ilustrando a visão do setor, que tem que ser por qualidade. E a certificação é o atestado oficial disso. Perfeito. E eu acho que tem um argumento aí também que o tempo passa, o consumidor muda também, né? Ele não é o mesmo. Hoje, você vai fazer na tua frente, ele faz uma pesquisa de preço, ele está dentro da retífica, o retificador dá um orçamento, ou o lojista dá um orçamento de alguma coisa, ele vai lá na internet pesquisar se está certo aquele valor, etc. e tal. Imagino que isso acaba validando também a questão da certificação, porque uma vez com um pouquinho, não estou dizendo que a informação é certa, mas ele vai beber de diferentes fontes, não é? Um consumidor final, o proprietário de um carro, alguém que vai fazer uma manutenção, uma retífica de motor, até mesmo um frotista, por que não? Ele vai fazer consultas. E na medida em que você tem um consumidor que está diferente, porque está buscando mais informação, a informação bate ele vem, a informação vem, né, na verdade, não é que ele às vezes não precisa nem buscar. Você precisa estar diferente também, você precisa se comportar muito diferente com relação a esse cliente, porque não é o mesmo cliente de 10 anos atrás. Esse é um cliente com talvez um poder aquisitivo diferente, com um grau de conhecimento diferente, com acesso, eu frisaria este ponto, com acesso à informação muito diferente do que ele tinha lá atrás. E você tem que estar preparado, tecnicamente, através de uma capacitação, através de uma certificação. Olha, eu estou dizendo isso por causa disso. Eu tenho uma qualificação, eu tenho uma certificação, eu sou proprietário daquilo que eu te falo, né? Eu sou uma autoridade naquilo que eu estou te dizendo. Nesse sentido, você acredita que o dono do carro, o frotista, ele acaba que impacta também o processo da qualidade? Ele força a qualidade para cima? Sem sombra de dúvidas. Quando nós falamos, usando o exemplo de frotistas, e ele é perfeito, Carla, é uma linguagem empresarial, é uma negociação diferente de quando você tem a negociação direto com o consumidor final.
nem melhor nem pior, é diferente. E a certificação, por exemplo, é uma linguagem universal. Né? Mesmo que não seja, por exemplo, uma exigência obrigatória, sem a menor sombra de dúvidas, quando você fala com uma empresa, você ter uma certificação, seja para a empresa, seja para o profissional, ou as duas são complementares, é algo que vai fazer diferença na escolha. Sem prejuízo da importância de preço, de negociação, tudo isso sempre vai fazer parte. Mas você tendo condições similares, a certificação às vezes vai poder ser a diferença de uma contratação ou não. Porque é uma linguagem que, dependendo da organização, eu dei o exemplo das montadoras, mas não é o exemplo exclusivo, você nem tem opção de participar de um processo de escolha de fornecedor. É uma condição sine qua non. Isso ocorre até em alguns editais, né, algumas licitações públicas também, sob esse ponto de vista. Quando a gente fala do consumidor geral, há uma diferença muito grande da sociedade. Eu vou dar um exemplo que com certeza vai ser muito fácil de você ter uma empatia direta. A presença de mulheres em oficinas. Isso a gente escuta das oficinas. Será que as condições, por exemplo, de um banheiro em uma oficina, em uma retífica, podem ser as mesmas hoje em dia do que eram 20, 30 anos atrás? A gente teve que atualizar critérios de certificação em relação a isso. Sem dúvida. Né, de como é a abordagem, como é a explicação. E aí, fechando esse ponto, a própria explicação, com acesso com a internet, muitas vezes o consumidor já vai informado. Uhum. A maneira como você denota a credibilidade, como você mostra a informação para o cliente, pode fazer a diferença dele aprovar o orçamento ou, eventualmente, dele voltar de novo para a sua empresa. Então, é um outro mundo e as empresas precisam estar adequadas para esse outro mundo. A gente pode até fazer uma comparação que nós somos também uma marca, não é? Cada um de nós é uma marca, Claro. não é? E na medida em que você, como profissional, vai buscando mais qualificação, mais certificação, o que você está fazendo? Valorizando a sua marca, valorizando o seu passe. Então, acho que também tem esse ponto, né? Eu preciso me valorizar, é autovalorização, né? Eu posso melhorar a conquista de um emprego onde eu vou ganhar mais, a conquista de novos clientes, tudo porque eu valorizei minha marca pessoal, e né? o reconhecimento do mercado. Né? É. Porque todos estão aí. São 100 mil profissionais no mercado. Né? Mas quantos deles podem ostentar essa certificação? Olha, eu passei, eu fiz o teste, passei, está aqui. O IKEA me reconhece como um profissional desta área. E uma outra coisa que você comentou, que eu acho interessante você ficar atento. Existem algumas licitações que elas exigem que a empresa seja certificada. Por quê? Porque você já passou a linha de corte, você já fez aquela filtragem do mercado. Não é qualquer um. Não é um picareta, não é um malandra, não é um aventureiro que vai conseguir se qualificar dentro dessa licitação. Né? Ele vai ter que apresentar a cópia da certificação dele para conseguir ser aprovado como partícipe dessa licitação. Então, acho que isso é muito interessante, porque entendo que órgãos importantes, cada vez mais eles vão exigir que a empresa comprove a sua capacidade técnica. Né? Ou empresa ou profissional. A comprovação da capacidade técnica te dá uma segurança. Quando eu procuro um médico, eu vou procurar que médico? Um médico especialista naquilo que eu estou procurando. Né? A mesma coisa para uma reparação, a mesma coisa para fazer um serviço de motor ou coisa parecida. Né? Então, acho interessante a gente ressaltar isso, porque é oportunidade de negócio de valor. Não é vender preço, é vender qualidade, é vender segurança, é vender satisfação. Né? Muito bom, muito bom. Alexandre, conta para o pessoal que está assistindo a gente o caminho para isso. Então, www.ikea.org.br, tem uma área lá no site específica, está na home do site, na página principal, é isso? A página principal tem o link para poder entrar nas páginas específicas que dão todos os detalhes, informações de suporte
e tiram as dúvidas, né? As questões mais frequentes também estão disponibilizadas. Mas se mesmo assim, Carla, ainda houver mais alguma dúvida, querer falar com alguma pessoa, liga para a gente. Tá. Né? Liga para a gente, aliás, falando diretamente com você que está nos assistindo. Liga para a gente, ou então prefere o WhatsApp, prefere o celular, é o mesmo número. DDD 11 3181 9181. DDD 11 3181 9181. Mas eu já sei, porque o Laguna me comentou, que depois será colocado também aqui para que você possa ver esse número. E pelo site, pelo WhatsApp, pelo telefone, a maneira que a pessoa preferir, que o profissional preferir, estamos à disposição como IKEA para esclarecer, ajudar, apoiar na inscrição e, principalmente, poder comemorar depois a conquista do certificado e desse diferencial importante para o profissional e, por que não dizer, para a própria sociedade. Eu quero, como cidadão, tirando o boné do IKEA, eu também tenho um veículo, minha família usa veículo, seja para transporte público, seja para uso direto. Eu quero que todos tenham confiança em quem está colocando a mão em algo que faz diferença para a nossa segurança, para a nossa vida. Qualidade melhora o nível de tudo, né? A conta para o retificador, esse mesmo retificador que fica entrando lá no site buscando informação técnica, uma hora ele pode clicar no link do IKEA e fazer o processo de certificação, não é? Eu acho que sim. Não custa nada, né? Entrar, dar uma pesquisada, dar uma navegada. Não deve ser difícil, porque normalmente os sites hoje são muito amigáveis. Você entrou, vai procurar a área de certificação. Na área de certificação vão ter as especialidades, imagino eu que seja isso, né? Entrou naquela que você quer testar, faça o seu cadastro, né? E custará apenas R$150. É muito barato, né? Seriam, acho que 2 pizzas, talvez. Né? E se for numa pizzaria, não muito cara. Não muito cara, é verdade, é verdade. Né? Eu que sou do interior é mais barato, mas aqui em São Paulo é verdade. E vamos encerrando aqui, eu tenho uma pergunta. Uma vez certificado, ele tem que recertificar ou porque muda, né, tudo, não é? E aí ele volta para se certificar de novo dali a algum tempo ou ele segue com esse certificado? Essa é uma base, né, de certa forma, disseminada quando nós falamos de certificação, cara. Você não pode ser considerado certificado depois de 3, 5, 10 anos se o mundo que nós vivemos, se a tecnologia que nós vivemos, e hoje em dia mais do que nunca, Sim, não é a mesma daqui a 3, 5, 10 anos. Então, isso é uma proteção para o próprio profissional, para o setor e para a sociedade em relação que a cada 3 anos, isso foi definido com o próprio setor automotivo, o profissional presta uma nova prova, com questões atualizadas, com referências diferentes, onde for diferente. Mas, de qualquer maneira, ele se compromete, faz novamente o exame e, a partir daí, ele tem um certificado com uma nova validade de mais 3 anos para que ele possa ostentar e mostrar a quem for devido que ele é um profissional que atende às competências necessárias para o que ele faz. E 3 anos é um bom tempo, porque uma certificação normal ela dura 1 ano só, né? Isso aqui, até internacionalmente, existe o período de renovação anual, né? Quer dizer, você está dando 3 anos, já é um bom tempo, e eu concordo com você. Você pegar uma geração de automóvel hoje, daqui 3 anos é outra. Ainda mais hoje em dia. Sim. Né? O carro cada vez mais parece um celular, né? Com tanta atualização, com tantas possibilidades, e isso envolve, logicamente, a tecnologia de motores também. Temos os híbridos vindo e algumas características que serão só do Brasil, como, por exemplo, os híbridos com biocombustíveis. Exato. Então, exato. Os consumidores, os motoristas precisam de vocês, reparadores. É verdade. Verdade. Laguna, obrigada. Eu que agradeço. Nós precisamos agradecer. Precisamos agradecer ao Alexandre. Uma aula, Alexandre. Um privilégio ter você conosco hoje. Muito obrigado. Legal. Parabéns estar aqui com Parabéns vocês. pelo seu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho do IKEA, tão necessário que ele é, para colocar um padrão e cada vez subir de nível esse nosso mercado. Eu vou contar uma história bem rápido e aí a gente encerra. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa que você já conhece, que eu trabalhei muitos anos, o Pedro Bial era âncora do Fantástico. Vocês lembram disso?
E ele tinha um bloco num momento do programa, que a gente chama de Programete, né? Que ele lançou um que chamava Te Peguei. Vocês lembram disso? O que ele fazia? E aí ele começou, era aquela coisa assim, ele instalava um defeito num determinado produto. Aí a dona de casa, por exemplo, ligava para o técnico ia na casa dela, ia fazer uma análise e aí a reportagem ia identificar se aquele era um problema real ou que tipo de solução aquele assistente técnico tinha dado, certo? Então, teve situação de implantar um probleminha numa máquina de lavar, por exemplo, e o técnico chegou lá e falou assim, olha, o problema é esse aqui, ou bastava ter ligado na tomada, dona Maria, sabe, coisas assim, né? Colocar o fio de vela. Tal. Ou então até o cara falou, olha, isso aqui tem que trocar o motor, e não precisava trocar o motor coisa nenhuma, né? Tipo, a malandragem, né? Mas o que mais me chamou a atenção na época foi o Bial dizendo o seguinte, a partir deste domingo, nós estamos colocando no ar o programa Te Peguei, que a gente vai testar o nível e a honestidade dos serviços de vários profissionais do mercado. E nós vamos começar com um nicho de mercado onde o consumidor é mais enganado. Olha. Adivinha qual era? Reparação. Então, aí a gente construiu, como é que eles lá construíram uma pauta e que identificaram que isso era, que aquilo que estava sendo dito pelo Bial, naquele momento, era uma verdade absoluta. Deve ter havido alguma pesquisa, sei lá, alguma coisa do gênero. O ponto é que, ao longo dos anos, eu tenho fé de que a gente saiu deste lugar onde a reparação automotiva brasileira era colocada para um outro lugar. E entidades como o IKEA, como o Conarim, como o Sindirep, como o conglomerado da Aliança, né, tem um papel fundamental para colocar a gente neste outro endereço, que é o endereço onde a gente quer estar. Eu falo a gente, porque eu estou há mais de 30 anos nesse mercado, eu estou com os 2 pés nele. Então, eu me sinto a gente que faz parte disso, né? E acho lindo esse trabalho, né? Dá um orgulho danado, né, Laguna, né? Da gente escutar isso, para que a gente não seja mais, ao assistir alguma coisa ou escutar alguém falando, um absurdo desse daí, que é absolutamente revoltante, né? Por que não, né? Nivelar por baixo. Não, a gente está trabalhando para que a gente seja nivelado por cima, para que a gente vire referência em muitas coisas. Não é isso? E somos um exemplo mundial. Não tem outra região do mundo mais moderno que tenha a participação que nós temos na reparação veicular. O Brasil hoje tem 85% da frota sendo reparada pelo independente. Lá fora isso é o inverso. Então, quer dizer, nós conquistamos isso, existe esse respeito, existem excelentes profissionais, eu digo até que existem referências, né, em manutenção de carros importados. Nós temos aqui em São Paulo algumas oficinas mecânicas que elas dão banho, sabe, até no exterior. Nossa, dão mesmo. Algumas aqui que são referência mesmo, né? Você passa lá, tem 30, 40 veículos de altíssimo valor sendo reparados numa oficina mecânica independente, né? Quer dizer, isso significa porque nós somos bons, né? Fazemos com coração, com dedicação e com responsabilidade, né? Então, acho que isso é um trabalho das entidades, né? E essa proposta do IKEA, com certeza, ratifica isso, né? E tenho orgulho de ter participado da fundação, da criação do IKEA. A gente percorreu o Brasil inteiro difundindo isso, a certificação das retíficas de motores, né? E agora com a certificação de mão de obra, né? Parabéns. É isso mesmo. Muito Parabéns. Obrigado, Laguna. É um trabalho de, assim como você, Carla, comentou que considera a gente, né, do ponto de vista institucional, somos a gente, né? O IKEA não existe por si, a qualidade automotiva não existe por si. Ela existe porque ela é construída pelos profissionais e pelas empresas que compõem o setor. E as retíficas de motores, as oficinas mecânicas
tem um papel essencial dentro desse contexto. Então, acho é um parabéns para todos que constroem essa cadeia. É verdade. É isso verdade. aí. E olha só, amigo retificador, né? Porque eu vou falar, né? Amigo retificador, porque agora eu tenho um monte de amigo retificador também, Sim, tá senhora. bom? E então, meu amigo retificador, olha só, R$ 150 para fazer a certificação. A gente já colocou aqui no rodapé, né, da tela aí que você está assistindo, o endereço para acessar, o telefone para conversar pelo WhatsApp. Você escutou o Alexandre, escutou o Laguna. É sua vez agora de fazer alguma coisa. Vai lá, clica, é sua marca pessoal, é a sua história através da qualificação e da certificação que você está melhorando. E a do negócio como um todo. E à medida em que você faz isso, você melhora da sociedade, você melhora do mercado. E a gente, muda de nível. Né? A gente vai mais pro alto ainda do que a gente já está chegando, né? E o que eu posso falar agora? Vamos trabalhar, porque agora o Alexandre tem que ir lá ver se o povo já corrigiu prova, e nós aqui temos que falar com o retificador para dizer, você vai lá se certificar então, não é isso? Não, e eu quero mais uma coisa, eu quero que você pegue o seu certificado, tira uma cópia e manda para nós. Tira uma fotografia assim, manda para a gente lá, Motores do Brasil, Conaren Tech, Conaren, sabe? Fala assim, eu fui, eu fiz. Tá bom? Vai virar post na rede social. Vira post. Transformamos o certificado em celebridade? Isso. Bora. Então tá. Compromisso como é que fala aquele ditado? Tarefa, como é? Missão dada. Missão cumprida. Missão dada agora com você. Tem que cumprir. Tem não que é cumprir. isso? E a gente volta no próximo. Obrigada, Alexandre, de coração. Obrigada, Laguna. Eu que agradeço. E a gente volta no próximo Motores do Brasil a qualquer momento. Nossa, ativa o sininho, salva, compartilha, curte, comenta, tudo. Se não gostar, critica também. E com a sua crítica a gente também aprende, tá? Até a próxima. Beijão. Valeu, gente. Um abração. Tchau.